sou o presbítero Jânio José Bragança, da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para início deste culto, nessa noite, nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 147. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Salmo 147, versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável entoar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e sara e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força de cavalos, nem se compraz dos músculos dos guerreiros. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, louva, ó povo da terra, ao nosso Deus. Que o nosso Deus seja louvado, seja magnificado, seja adorado. Antes de nós cantarmos um hino, vamos fazer uma oração e depois todos nós vamos cantar o hino. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor Deus, graças te damos por essa noite, louvamos, Senhor Deus, por este momento. Pai celeste e eterno, seja o Senhor Deus exaltado em nossas vidas, em nossos lares, em nosso bairro, na nossa igreja. Ó Deus, seja o Senhor exaltado sobre toda a terra. Pai celeste e eterno, nós olhamos para as tuas maravilhas, ó Deus, e ficamos encantados com a tua sabedoria. Como diz o Salmo, o teu entendimento não se pode medir. E grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, forte em saber e em operar maravilhas. Pai celeste e eterno, nós, ó Deus, te adoramos, nós, ó Deus, te louvamos, porque fica bem te louvar, te adorar. Pai eterno, receba a nossa adoração, nosso culto nessa noite. Pelos méritos infinitos de teu Filho e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que nós, ó Deus, te adoramos, ó Deus, é que nós te louvamos. Dando continuidade a este culto, vamos entoar ao Senhor um hino número 47. Vamos entoar o hino número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus,
que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Boa noite a todos os irmãos que nos assistem. Saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos agora o nosso momento de confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus. Um momento onde nós vamos nos colocar na presença do Deus Todo-Poderoso, rogando que Ele nos perdoe pelas nossas falhas. Somos falhos e precisamos reconhecer diante do nosso Deus as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros e mudarmos a cada dia a nossa forma de viver, procurando sempre agradar ao nosso Deus. Neste momento, abramos as nossas Bíblias no livro de 1 João. No livro de 1 João, nós vamos ler no capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que neste momento, então, possamos abaixar as nossas cabeças e pedir perdão ao nosso Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos erros que cometemos diante de um Deus tão bondoso e tão misericordioso para conosco. Teremos um momento silencioso e após esse momento eu vou estar orando ao nosso Deus, agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Abaixe sua cabeça neste momento e ore silenciosamente. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, ó Pai, para glorificar e bendizer, ó Pai, o Teu santo nome. Neste momento, ó Pai, quando colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados diante de um Deus tão bondoso, tão misericórdia e tão fiel, ó Pai. Te pedimos que o Senhor nos purifique dos nossos pecados, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sempre procurar fazer aquilo que te agrade, aquilo que te louva, ó Pai, aquilo que te engrandece, ó Pai. Que o pecado, Pai, cause tristeza dos nossos corações, cause arrependimento, Pai, e cause também, ó Pai, mudança de vida, Pai. Porque precisamos, ó Pai, arrepender-nos, ó Pai, e procurarmos viver uma vida que te engrandece, Pai. Uma vida que te louva, porque Tu és um Deus bondoso e tem cuidado de nós, ó Pai. Pai, sabemos que Tu és misericordioso e por isso agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Te louvamos porque Tu és um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, ó Pai, e sobre nós. E é por isso que colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo a Tua misericórdia, pedindo o Teu perdão, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que Tu és soberano sobre essa terra e que tem cuidado de nós e que precisamos a cada dia nos santificar, ó Pai,
para agradar somente a Ti em tudo que possamos fazer, ó Pai. Façamos com o intuito de Te engrandecer e Te bendizer, ó Pai, e buscando também tudo na Tua santa palavra, Pai. O caminho, Pai, certo a se seguir, ó Pai, porque em tudo, ó Pai, o Senhor tem, ó Pai, o que nos aconselhar, o que nos falar, ó Pai, para que vivamos uma vida de adoração e louvor ao Teu santo nome, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e dá um restante de culto na Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmão, vamos cantar neste momento o hino de número 71, Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Boa noite, amados irmãos. A palavra do nosso Deus nos diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nesse momento, convido você a orar juntamente comigo pelos enfermos, conhecidos irmãos em Cristo. Antes, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 57. Livro dos Salmos, capítulo 57. Faremos a leitura do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Estamos vivendo um momento atípico, um momento de calamidade, um momento de temor, em que sabemos que nos ronda um perigo e que possamos confiar no Senhor, assim como o salmista nos diz, que possamos confiar no Senhor, fazer dele a nossa rocha, a nossa fortaleza, e que seja o nosso amparo. Oremos pelos nossos irmãos que sabemos que estão com alguma enfermidade ou que estão, por algum motivo, devido a essa pandemia, em desespero. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Tu és o Deus soberano, Pai. Confiamos, ó Pai, que Tu és infinitamente bom, Senhor. Confiamos em Tua palavra, Senhor, que Tu és misericordioso. Confiamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, se importa com cada uma das nossas vidas, ó Deus. Que nada, Pai, é por acaso, mas tudo, ó Pai, acontece segundo, ó Pai, os Teus santos propósitos, ó Deus. Eterno Deus, nós te pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que nesse momento estão sendo afligidos por alguma enfermidade. Que o Senhor possa visitá-los, ó Senhor. Que o Senhor possa aliviar as suas dores. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor, a estes, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que as nossas vidas estão em Tua mão, Pai. E que o Senhor pode, Pai, nos tomar, ó Pai, se assim for também da Tua vontade. Eterno Deus, confiamos em Ti, ó Pai. Te pedimos, ó Senhor, consola, ó Pai, aqueles que estão enlutados. Visita aqueles que estão enfermos. E concede-nos, ó Senhor, fé, disposição, Pai, para seguirmos a Tua palavra, Pai, como ela nos diz, ó Pai, nos ordena, Senhor. Orai sem cessar. Oremos, ó Deus, sem cessar, ó Deus, pelo nosso próximo, pois não há forma maior, ó Pai, de demonstrar o nosso amor, ó Deus, pelo nosso próximo, Senhor, do que orando, ó Pai, colocando a vida dessa pessoa, Pai, na Tua presença, ó Deus. Eterno Deus, ensina-nos, ó Deus, a sermos misericordiosos, assim como também Tu és, Pai.
Que possamos, ó Pai, em tudo, Pai, glorificar o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amados irmãos, que possamos orar sem cessar por aqueles que estão sendo vitimados por essa pandemia, ou por aqueles que são fragilizados em sua saúde, e que nos lembremos sempre deles em nossas orações. A igreja está aberta, recebendo os alimentos. Você pode contribuir com as cestas que a Junta Diaconal distribui, deixando na igreja, procurando algum dos membros diáconos da Junta Diaconal para fazer a entrega do seu alimento, ou de outra forma de contribuição, pois sabemos que nesse momento algumas pessoas perderam seus empregos, estão vivendo um momento de dificuldade, e o Senhor espera de nós que nós possamos ser misericordiosos e alcançar aqueles que precisam e estão próximos a nós. Esse é o recado, que eu deixo. E também lembrando que os dízimos podem ser depositados na conta da igreja ou também deixado no gasofilácio na igreja.
amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, culto ao Senhor. Esse culto, o primeiro do mês de outubro. E eu te convido para você abrir a sua Bíblia, onde você está, no capítulo 4 de Efésios,
A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu vou ler apenas o versículo 13, mas eu vou usar todo o capítulo 4 nessa nossa meditação, nesse nosso culto, nessa palavra de edificação. Então, Efésios capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor nos ensina assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, ou de Cristo. Irmãos, já falei sobre comunhão na igreja, falei sobre perdão, já falei sobre vários temas, não é? Durante esses quase 2 anos em que estamos juntos aqui, mas hoje eu quero falar sobre unidade da igreja, sobre um tema extremamente importante, sobre um tema que faz com que nós nos debrucemos na palavra de Deus para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor nos ensina a praticarmos, a vivermos enquanto crentes, enquanto membros de uma igreja cristã. E esse versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, nos ensina que todo o objetivo de Deus, de Jesus, de Paulo, ao falar sobre unidade da fé, é para nos conduzir a chegarmos a pleno conhecimento do Filho de Deus, a vivermos plenamente esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que nós anunciamos. Porque, irmãos, nós estamos vendo tantas coisas difíceis nesse mundo, estamos presenciando, ao invés da unidade da igreja, a separação da igreja. Estamos vendo pessoas que estão nas igrejas, mas que não têm nenhuma identidade com a sua igreja, que não têm nenhum amor pela sua igreja, pela igreja do Senhor Jesus. O que Paulo vai dizer aos Efésios é que a igreja precisa ser uma unidade, como a Trindade é uma unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. E é nessa unidade que Deus pretende conduzir a igreja. A igreja que não tem unidade, eu não estou falando em uniformidade, a igreja não precisa pensar todos da mesma forma. Nós pensamos de maneira diferente, cada um de nós teve um crescimento diferente, cada um de nós foi instruído de maneira diferente, cada um de nós cumpriu determinadas etapas na educação, no crescimento, na vida, no amadurecimento, portanto nós somos diferentes. Mas a igreja de Deus precisa ter unidade. E para ter unidade, ou ela deve ter unidade na fé, para que chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus, homem e Deus. Esse é o objetivo da unidade da igreja, é por isso que a igreja precisa ser una. E nós vemos, irmãos, que infelizmente, por causa dos nossos pensamentos diferentes, por causa das nossas atitudes diferentes, nós deixamos de promover a unidade da igreja. O grande problema, irmãos, que eu vejo nessa situação, é que cada um puxa para um lado. Ou seja, eu quero que a igreja seja da forma como eu penso, e o outro irmão da mesma forma, o outro da mesma forma. E quando, irmãos, isso é sinal de imaturidade, porque a igreja deve ser não do meu jeito, não do jeito do irmão, mas deve ser do jeito que Cristo deseja que ela seja. A igreja precisa ser aquilo para a qual Cristo a criou, para cumprir os objetivos do Deus provedor, do Deus criador. A unidade da igreja, irmãos, é um mandamento de Deus, é uma necessidade. Cristo veio para salvar, e quando Cristo salva, então Ele cria a igreja, e essa igreja deve ser inclusiva, deve ser uma igreja próspera, mas deve ser uma igreja que ande da forma como Jesus andou, que ame da forma como Jesus amou. Esse é o objetivo da unidade da igreja. A igreja não precisa pensar todo mundo do mesmo jeito, isso é utopia, não é possível isso, mas a igreja pode ter unidade. E é nessa unidade que a igreja cresce, que ela desenvolve, que ela pode prosperar. Eu quero, irmãos, ver algumas verdades que eu posso encontrar nesse texto de Efésios capítulo 4. Todas pelo menos 3 verdades indiscutíveis que podem ser encontradas nesse texto.
A primeira verdade está no texto de Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, e nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, a fé, em primeiro lugar, a fé é a confirmação de que nós somos um no Senhor. Nós só temos o Senhor como nosso Senhor. Paulo usa aqui a figura dele mesmo, preso em algemas. Ele diz: eu sou prisioneiro no Senhor, eu estou preso pelo amor ao Senhor, eu estou preso pelo meu trabalho ao Senhor, e eu rogo a vocês, eu peço, eu dedico esse pedido de forma especial, que vocês andem de modo digno do chamado, ou seja, que nós nos mostremos dignos de termos sido chamados. Irmãos, é muito triste quando uma pessoa que foi chamada por Deus para andar nos caminhos de Deus, para caminhar com Deus, se mostra indigno de ter sido chamado, e constantemente nós presenciamos isso. E eu não posso me considerar digno por merecimento, não, irmãos. A dignidade do crente não vem dele mesmo, não vem da sua própria capacidade, não vem do seu próprio desenvolvimento, não vem da sua própria estrutura. A dignidade do cristão em ser chamado por Deus, digno daquela vocação, daquele chamado de Deus, está no próprio Espírito Santo que habita esse crente. Ele diz que nós precisamos andar com humildade, com longanimidade, com bondade, que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Ele diz que nós precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja precisa de paz, irmãos. A igreja precisa andar em paz. Ela precisa que cada um se esforce diligentemente para preservar essa unidade do Espírito que habita a igreja. É um esforço próprio para dominar a mim mesmo, para vencer a mim mesmo, as minhas vontades, em favor da unidade da igreja. Quantas vezes nós somos chamados, irmãos, a abrir mão de prerrogativas, de coisas que são próprias, são nossas, mas somos chamados a abrir mão por causa da unidade da igreja. Como dizem, né, é comum dizer isso aí, que talvez seja melhor ser feliz do que ter razão. Mas às vezes, irmãos, nos apegando tão firmemente à nossa razão, nós deixamos que a unidade da igreja se perca. Nós puxamos para o nosso lado, e quando nós puxamos para o nosso lado, nós estamos tirando do lado de outro. Então nós precisamos realmente nos esforçar diligentemente. Ele diz que há um só corpo, um só Espírito, como nós fomos chamados numa só esperança. Nós só fomos chamados numa esperança da nossa salvação. O chamado de Deus é a nossa salvação, e nós só temos um Senhor, nós só temos uma fé, nós só temos um batismo. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Senhor, um só Deus, Pai de todos. Deus é um só, Ele é Pai de todos, Ele está sobre todos nós, Ele age por meio de todos nós, e Ele está em nós, por causa do Espírito Santo que nos habita. Que Paulo está dizendo aqui, o preço da unidade demanda eu entender que eu só tenho um Senhor, e que o meu Senhor é Senhor dos meus irmãos, e que às vezes eu preciso abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que eu entendo, em favor de uma unidade da igreja. Não é sem causa que a palavra de Deus nos diz que a sabedoria está em muitos conselheiros, porque, irmãos, aqueles que querem ser donos da verdade, muitas vezes pecam, e pecam de forma terrível contra a unidade da igreja, contra o Senhor. A fé é a confirmação de que nós somos um no Senhor.
de que o meu irmão mais simples, o meu irmão mais elevado, o meu irmão mais novo e o meu irmão mais idoso, é um comigo no Senhor. Somos a igreja única do Senhor Jesus. Também, irmãos, em segundo lugar, do versículo 7 ao versículo 16, nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em segundo lugar, irmãos, olhando para esses versículos, para que a igreja tenha unidade, Deus deu dons diferentes aos homens, mas sempre com o mesmo propósito: fazer com que os crentes cresçam em Cristo. Deus não me deu o dom de pregar para que eu me ensoberbecesse. Deus não deu aos irmãos do louvor o dom de cantar e tocar para que fossem vistos como celebridades. Deus deu o dom a cada um de nós da oração, da intercessão, da hospitalidade, da bondade, da misericórdia, do suporte, da pregação, do cântico, do louvor, de todas as coisas, cada coisa no seu lugar, de ensinar. Deus nos deu dons, Deus nos preparou, Ele está nos preparando para que nós possamos crescer em Cristo. Crescer nos afadigar, irmãos, nesse propósito de Deus para a nossa vida. Crescer em Cristo Jesus, sermos um em Cristo Jesus, de nós podermos olhar para Jesus, que Ele é aquele que subiu, estava no céu, aquele que desceu até a terra, e se humilhou, mas também se exaltou. Ele é um só, é o nosso Senhor, e foi Ele que concedeu esses dons para a igreja. O dom não é meu nem é seu, o dom é de Deus, é do Espírito Santo que te habita, e ele foi te dado com um propósito, irmãos, para crescer em Cristo, para que não sejamos mais tão ingênuos como crianças, como meninos. O que ele está nos dizendo, e Jesus nos chama para ser como crianças, para herdar o reino dos céus, mas ele nos chama a ser criteriosos, não com os arroubos da mocidade, da juventude, mas maduros na fé. O chamado para a unidade da igreja significa que os crentes receberam dons, que eles entenderam os seus dons, e que os seus dons são dados e que são usados para o crescimento de todo e qualquer crente em Cristo Jesus, para que toda igreja e todo crente não seja mais como criança, não seja agitado de um lado para o outro, como uma tempestade, como um vento forte, sopra aqui, vai para o outro lado, sopra do outro lado, vem para cá. É preciso que nós entendamos o nosso lugar no meio da igreja de Cristo. É preciso amar a igreja de forma que aqui é o meu lugar. É aqui que Deus me colocou para servi-lo, e eu preciso entender isso, irmãos, porque senão eu vou ser agitado, eu vou ser como um menino, eu vou ser levado para lá e para cá, eu não vou criar raízes, porque eu não entendi, eu achei,
Quando eu sou assim, eu achei que a igreja foi feita, eu acho que a igreja foi feita para satisfazer os meus desejos, para ser do jeito que eu penso, para ser do jeito da forma como eu quero, não da forma como Cristo quer, como Deus quer. Deus quer um povo firme, um povo maduro. E nossas decisões, irmãos, muitas vezes demonstram a nossa imperfeição, demonstram a nossa incapacidade de sermos aquilo para o qual Deus nos fez, Deus nos separou, Deus nos preparou. Nós somos às vezes levados por todo o vento de doutrina, nós vemos as coisas acontecendo fora e queremos que aconteça aqui. Mas não é isso que Cristo está dizendo. Ele diz que você precisa, e eu preciso, ter maturidade, porque Deus me deu o dom para ser maduro. Ele me fez a habitação do Espírito Santo, que me torna maduro, para decidir, para resolver, para viver a vida em Cristo Jesus, para não ser levado por todo vento de doutrina, acreditar em tudo, ver tudo. Eu preciso ser mais bereano, eu preciso confirmar com as Escrituras se é isso que está aqui. Porque ele diz que as artimanhas dos homens, não é? A astúcia dos homens induzem a igreja a erro. Irmãos, quantas vezes nós vemos irmãos queridos, pessoas queridas, tomando decisões que depois lá na frente podem até se arrepender, mas seu coração está preparado, está difícil, ele está entendendo que de fato ele precisa fazer aquilo, mas mais na frente, bem depois, irmãos, essa pessoa refletindo, amadurecendo, vai entender que o Senhor Deus tem uma forma de tratar os seus, e que Ele não abre mão disso. Deus deu os dons aos homens, Deus deu dons aos crentes, não há um crente sem um dom, mas Ele deu esses dons, para que você e para que eu não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, para que nós não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, como um navio que perde a sua capacidade de gerir o seu destino, porque sucumbiu diante da artimanha dos homens, da astúcia dos homens. Porque nós precisamos seguir, diz Paulo, a verdade em amor, nós precisamos crescer em tudo, naquele que é cabeça da igreja, Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a vida de Cristo Jesus em favor da sua igreja, precisamos olhar para a vida de Cristo, a humildade de Cristo, a bondade de Cristo, a longanimidade de Cristo, a sabedoria de Cristo. Esse é o dom que Deus dá à igreja. Quando Deus entrega Cristo à igreja para ser o cabeça da igreja, Ele está dizendo: sigam a cabeça, sigam a Cristo, não aos homens, não ao pastor Belmiro, não ao pastor fulano. Quantas vezes, não é, irmãos? Nós achamos que os pastores que estão aí na mídia e tal, são os melhores do mundo. São homens como nós, têm os seus dons, mas todos foram dados para a edificação da igreja. E ele diz assim: olha, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, edifica o seu próprio crescimento, seu próprio aumento. A igreja aumenta, porque os irmãos entendem a unidade da igreja. Todo esse propósito de dons, de pensamento a respeito da plenitude de Cristo, de não ser mais como menino, de ser maduro na fé, envolve, irmãos, a unidade da igreja. A igreja que pensa e que sabe para que foi constituída. Você sabe para o que Deus te fez crente nessa igreja. Qual é o destino e qual é o propósito de Deus para essa igreja. Mas em terceiro lugar, irmãos, do verso 7 ao verso 17 até o verso 32, a palavra de Deus diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em verdade.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Terceiro lugar, irmãos, não se consegue a unidade da igreja sem a disposição de cada um a uma vida de santidade. É impossível. Se nós não buscarmos a nossa santificação, se nós não lutarmos contra os nossos próprios desejos impuros, se nós não buscarmos viver a vida em prol dos outros, uns dos outros, se nós não buscarmos mudar a nossa complexidade de entendimento, se nós não buscarmos a ideia da cabeça da igreja, Cristo Jesus, jamais a igreja vai ser una. A igreja jamais vai ser uma unidade. Irmãos, o que Paulo diz aqui é muito sério. Deixa a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Nós somos membros uns dos outros. Quantas vezes, irmãos, nós nos metemos na vida uns dos outros, mentindo, buscando curiosidades, buscando satisfazer o nosso próprio ego. Quantas vezes, irmãos, nós nos metemos na vida uns dos outros desnecessariamente. Não foi isso que Cristo nos chamou a fazer. Cristo nos chamou a atender os pedidos de socorro. Se o irmão te chama e te pede e te propõe acompanhá-lo, ajudá-lo, faça isso. Mas se ele não se propõe, irmão, não se meta na vida dos outros, cuide da sua. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Quem furtava, não furte mais. Faça com as próprias mãos aquilo que é bom para a edificação, para que você possa acudir ao necessitado. Esse é o desejo do coração de Deus para você. Não saia da sua palavra palavras que não edificam, palavras que deprimem, palavras que jogam o outro para baixo. Irmãos, cada um de nós tem a sua própria sensibilidade. Nós temos irmãos sensíveis. Não toque nas suas feridas, nas suas dores. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para curar, não para ferir, não para abrir a ferida. O próprio Deus abre a ferida quando ela tem que ser curada. Não seja você o médico intrometido que quer curar o outro sem que o Espírito Santo tenha colocado arrependimento na vida dele. Espere. Se é a ação do Espírito, ore por ele, ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Irmão, não entristeça o Espírito de Deus, porque você foi selado para o dia de Cristo. Longe de nós, longe de toda a igreja que quer ter unidade, ela precisa deixar toda a amargura. Irmãos, qualquer raiz de amargura que nasça no coração da igreja, envenena a igreja, azeda o coração dos irmãos, traz tristeza, traz impossibilidade de recuperação, impossibilidade de conserto. Toda amargura longe de nós, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia é um crescendo. A amargura, quando entra, irmãos, ela traz cólera, ela traz ira, ela traz gritaria, ela traz blasfêmias para o seio da igreja, e toda a malícia precisa acabar no seio da igreja. Ou seja, o Espírito de Cristo precisa fazer aquilo que Ele tem que fazer no seu coração e no meu coração. Porque, irmãos, nós precisamos ser, antes de tudo isso, bondosos, benignos, compassivos. Precisamos exercitar o perdão entre nós, porque Deus em Cristo nos perdoou. Aqui reflete, irmãos, e aqui busca a palavra da oração do Senhor. Senhor, me perdoa como tenho perdoado os meus devedores.
que eu seja compassivo com os outros como o Senhor é comigo, para que a igreja seja uma, como Deus é um, como o Espírito é um, como o batismo é um. No batismo nós dizemos crer no Senhor Jesus, Filho de Deus, no Deus Pai Todo-Poderoso, no Espírito Santo Consolador, e o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são um único Deus. A igreja de Cristo é a única igreja de Cristo Jesus, fundada por Ele mesmo e guardada pelo poder do Espírito Santo no coração de cada crente. Andem de acordo com a vocação a que foram chamados. Não fomos chamados para ser espetáculo, não fomos chamados para que o mundo nos olhe, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus prevalecer no mundo caído, destruído, para vivermos uma unidade no meio dessa dissensão toda, no meio desse desespero que é o mundo. É para isso que a igreja foi criada. Irmãos, a unidade da igreja é mandamento de Deus. A fé é a confirmação de que somos um no Senhor, e para que a igreja tenha unidade, Deus deu dons diferentes aos homens, sempre com o mesmo propósito: crescer em Cristo, porque não se consegue a unidade da igreja sem a disposição de cada um à santificação. Desenvolva a sua santificação. É duro, é doído, não é fácil, não é comum, não é tranquilo, mas é possível, porque o Deus Todo-Poderoso me chama a ser de acordo com aquilo que Ele me chamou. Todas as nossas atitudes, irmãos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que somos, precisa refletir: Deus me chamou para ser isso. Deus te chamou para ser mentiroso, para ser intrometido. Deus te chamou para fazer fofoca. Deus te chamou para conversar fiado? Não, irmãos. Ele te chamou para viver a vida de Cristo, para você não ser mais menino, para você não ser agitado de um lado para o outro, para você ser maduro na sua fé. Esse é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida, e eu preciso te dizer isso, mesmo que isso doa no seu coração, mesmo que aí da sua poltrona você não consiga entender, mesmo assim, eu preciso confrontar você com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Cristo nos chamou para sermos um povo diferente, para sermos um povo consagrado, para sermos um povo santo diante do Senhor. Embora nós sejamos caídos, embora a nossa natureza seja difícil, Cristo nos chamou à transformação. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a nova vida é diferente, que nós precisamos ser santos, nós precisamos estar opostos à dissolução, à confusão. A igreja precisa ser única, precisa ter unidade, embora seja diversa, embora tenha tantos conselhos, embora tenha tantas opiniões, não tem problema, mas ela precisa pensar sobre os motivos da sua vocação e sobre o modelo pelo qual ela deve andar durante todo o tempo da sua existência, da sua vida. Eu quero concluir lendo então o capítulo 5 de Efésios, versículo 1 e 2, que é verdadeiramente, são os dois versículos que são a conclusão daquilo que Paulo está dizendo com relação à unidade da igreja. Ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ele está dizendo aqui, se nós queremos ser uma igreja unida, se eu quero mudar os propósitos da minha vida segundo a vocação que Deus me deu, se eu quero usar os dons que Deus me deu para engrandecer a igreja de Cristo, então eu preciso imitar a Deus como filho amado, como um filho imita seu pai. E aí, irmãos, recai a responsabilidade sobre mim. Eu é que preciso imitar a Deus, eu é que preciso imitar a Cristo. Se nós olharmos para a vida de Cristo, se nós olharmos para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós somos imitadores dele.
A vida cristã é a imitação da vida de Cristo. Nós precisamos andar em amor. Cristo nos amou. Cristo se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Foi um sacrifício a Deus, foi uma entrega voluntária, foi uma entrega que muda as minhas perspectivas e as suas perspectivas. É uma entrega, irmãos, que abriu as portas do céu para nós, para a igreja de Jesus. Por isso, cuidado com a igreja de Jesus, cuide dela, honre a igreja, honre os seus líderes, honre a vontade de Deus que te chamou em Cristo Jesus para ser santo. Tenha, meu irmão, minha irmã, uma vida dedicada ao propósito de Deus para a sua vida, ao propósito de amor, ao propósito de graça, de misericórdia. Que Deus, em sua grandeza e em seu poder, mude toda a sua perspectiva para entender que você precisa lutar pela unidade da igreja. Uma igreja unida, uma igreja una, uma igreja só, no mesmo propósito: honrar a Deus e fazer a vontade de Jesus Cristo. É esse o meu chamado para você hoje, para nós hoje. Pensemos na unidade da igreja, na vontade soberana de Cristo sobre a vida da igreja, e deixemos as picuinhas, as amarguras, as cóleras, as revoltas uns com os outros. Pare de observar o seu irmão, pare de observar os outros, olhe para si, tire o argueiro dos seus olhos, antes de querer tirar o cisquinho que está no olho do seu irmão. Olhe para você mesmo, olhe para dentro do seu coração e creia. Você está fazendo o propósito de Deus, você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e para a vida da igreja onde você está. Se estiver, parabéns. Se não estiver, essa é a reflexão nesse domingo, para que você entenda que você precisa lutar pela unidade da sua igreja. Eu quero orar por você e por mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Deus, em que encerramos a meditação dessa noite, eu rogo ao Senhor que dê ao seu povo discernimento, que dê a nós, ó Deus, discernimento da Tua Palavra, que nós entendamos, ó Deus, o nosso lugar na igreja do Senhor, a usarmos o nosso dom para engrandecimento da Tua casa e da Tua família, que nós sejamos bondosos, longe de nós, ó Deus, toda amargura, toda gritaria, toda palavra má, toda maldade do coração. Deus, que nós busquemos a edificação do nosso irmão, suportando em amor, e que, sobretudo, ó Cristo, que os membros da Tua igreja, espalhada sobre a face da terra, sejam imitadores de Jesus, tenham, ó Deus, Jesus como seu modelo, que tenham Jesus como cabeça da sua vida, para que não sejam mais meninos, para que amadureçam, para que possam perceber para que foram criados. Qual a motivação do Senhor ao nos chamar e ao nos colocar na sua casa? Porque tudo isso foi para honrar e para glorificar o nosso único e verdadeiro Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pela bondade, pela misericórdia, por esse novo mês, e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, a partir do próximo domingo, dia 11, então nós teremos o nosso culto aqui às 19 horas, será presencial, nós estamos preparando a igreja para isso, e você esteja atento, porque você vai poder participar, você vai entrar na live, não é? Você vai entrar ao vivo junto conosco para cultuar o Senhor. Então faça daquele momento das 19 horas, se você não pode estar aqui na igreja, um momento em que você esteja na sua casa, participando do culto ao Senhor, sendo igreja do Senhor. Alguns dias, daqui a alguns tempos, se Deus quiser, nós vamos estar todos juntos, mas por enquanto, aqueles que podem, estejam aqui conosco, nós os convocamos. Eu peço que você entre no meu celular, fazendo a sua inscrição para o culto, não é? Já tem alguns irmãos que vão estar, que já se pronunciaram, mas faça isso, nós podemos ter apenas 40 pessoas, vamos tirar alguns bancos daqui de dentro, colocar nas salas e fazer a separação certinha aqui, para que você possa vir com segurança. Pode ficar tranquilo, eu creio que a igreja é o último lugar onde você vai se contaminar,
porque nós vamos tomar todas as precauções, nós vamos desinfectar toda a igreja antes que você entre, e depois que você sair também, depois que nós sairmos daqui, vamos fazer o mesmo processo. A igreja vai ter aqui o álcool gel, o medidor de temperatura, o tapete sanitizador. Você vai estar, se Deus assim nos permitir, seguros. Então, se você pode vir, venha ao culto. Se você não pode vir, participe dele aí na sua casa. Mas entre, para nós sabermos se você realmente está participando desse culto. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida, Deus esteja conosco, nos guardando, nos protegendo e nos lembrando que toda a graça e toda a misericórdia vem do Senhor, que é o dono da igreja. Que Ele te abençoe.